Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos chegando praticamente ao final dessas parábolas que Jesus vem nos contando. Estamos agora no capítulo 13, do versículo 44 até o 46. Da próxima vez, encerraremos esse tempo de parábolas. Mas vejam só agora o que é que Jesus está falando. Jesus quer mostrar que o céu, de uma forma bem humana para nós compreendermos, ele está falando que o céu é como um tesouro. Quantos filmes que a gente vê por aí de pessoas que vão à caça ao tesouro, tentam encontrar um mapa e falam que no passado um navio cheio de ouro foi enterrado, acabou afogando as pessoas, o navio foi submergido e os tesouros ficaram lá e as pessoas arriscam a vida em busca desses tesouros. Essas histórias de piratas, os piratas que vão em busca disso, para mostrar o quê? Que o tesouro, ele tem um valor muito grande. É como assim, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muito tesouro, ela vai dizer assim: eu estou agora com a vida feita, eu não preciso mais de nada, eu já tenho tudo. Aqui eu posso comprar palácios, eu posso comprar carro, eu posso comprar tudo. É assim que o tesouro, ele é introduzido na vida de todos nós. Quem tem muito dinheiro acha que está tudo bem. Jesus pega essa história do tesouro e ele vai dizer que o céu é como um homem que encontrou um tesouro escondido. Ele está ali andando no meio do campo, de repente ele encontra esse tal tesouro, aí ele mantém aquele tesouro escondido, ele vai, vende todas as coisas. Esse vender todos os bens que ele tinha é como se fosse uma renúncia. Eu vou renunciar a tudo isso, vou vender tudo e agora eu vou em busca daquele terreno, vou comprar aquele terreno que tem um tesouro muito melhor. Ele deixa tudo para ir em busca daquele tesouro. Aí ele conta também uma outra. O reino dos céus é como um comprador de pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola e de grande valor, não é de pequeno valor não, é de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens, está vendo? Ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola, que tem um valor grande, um valor imenso, imensurável. O reino dos céus está acima de qualquer valor que possa existir neste mundo. Ele está acima de qualquer valor de tesouro, de pérolas preciosas. É por isso que Jesus,
Ele fala que é para nós acumularmos tesouros no céu, não aqui na terra. E esse tesouro é Jesus Cristo. Jesus é esse tesouro. Que quando nós o encontramos, nós percebemos que nada neste mundo tem mais valor. Aqui eu faço memória de um fato na minha vida. Eu me lembro que ali em 1985, quando eu comecei a participar da igreja ali, através dos grupos de oração, e eu encontrei esse valor de Jesus, eu percebi que foi assim, de uma forma muito natural. Eu fui deixando as outras coisas que tinham um valor muito grande na minha vida. Aqui eu não falo simplesmente de coisas materiais, mas, por exemplo, eu gostava muito de jogar futebol. E eu fui vendo que aquilo que eu buscava no futebol não era aquela coisa toda. Já não tinha aquele valor todo. Aqueles divertimentos que eu tinha com os meus amigos, eu fui percebendo. E na medida que eu ia compreendendo mais o meu Senhor Jesus, eu ia descartando essas coisas. E eu queria ficar somente com esse tesouro. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Porque você foi justamente uma pessoa que passou por isso. Aqueles que ainda não passaram, ainda não conseguem compreender. Imagina, eu passava praticamente o dia todo, porque nesse tempo eu não estava trabalhando. Aí eu passava o tempo todo lendo as Sagradas Escrituras. E aquilo ali queimava no meu coração. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E o meu desejo era estar na igreja. Eu ia para a igreja, eu passava horas diante do Santíssimo Sacramento. À noite eu ia para os grupos de oração, porque era algo que ia movendo dentro de mim e que fazia com que aquilo que eu dava valor já não tinha mais este valor. É isso que Jesus está dizendo para nós no Evangelho de hoje. Esse comprador de pérolas preciosas, ele encontra a pérola, sabe? A pérola, aquela que é, e ele deixa, ele vai lá, compra, ele vende tudo para ter aquela pérola. E a mesma coisa, aquele homem que encontra o tesouro, ele deixa tudo. Foi isso, meus irmãos, que aconteceu na vida dos santos. Eles entenderam. E o que eles valorizavam, ele já não tinha mais aquele valor. Porque eles encontraram o valor principal, que é Jesus. Só para você entender melhor, Deus, quando Ele nos cria, Ele coloca dentro de nós um desejo por Ele. E esse desejo por Ele caberá a nós, na medida em que nós vamos crescendo, nós irmos em busca deste desejo, em busca dessa verdade. Mas saibam de uma coisa, o demônio, ele vai fazer de tudo para que nós não entremos nesse caminho, deste encontro com a verdade que é Jesus Cristo. Ele não quer, e o inimigo vai colocando situações, mostrando outras coisas, que nós achamos até que aquilo ali tem um valor muito grande, para nós não encontrarmos este valor.
Então, aquelas pessoas que não estão na caminhada são justamente essas pessoas que ainda não tiveram essa capacidade de encontrar a verdade, de encontrar esse valor, porque ela só vai abandonar esses pequenos valores quando ela encontrar o grande valor. E o diabo ficaria fazendo de tudo para que não se encontre, mas quando ela encontra, é espontâneo, é como eu estou dizendo, a pessoa imediatamente ela já não dá mais valor para aquilo. É por isso que quando nós encontramos uma pessoa que se converteu, os amigos dela, os parentes dela, começam a achar aquela pessoa que parece que ela está meio estranha, porque tinham coisas que ela dava valor e agora não está dando mais. Aí as pessoas perguntam, mas o que está acontecendo? Você está doente? Aconteceu alguma coisa? Por que você não faz mais isso? Por que você não faz mais aquilo? Antes você fazia e tal. Mas é porque as pessoas, aquela pessoa, ela entendeu que ela estava colocando um valor que não era o valor verdadeiro. E agora ela encontrou o tesouro. Você encontrou esse tesouro? E uma vez que você encontrou o tesouro, esse tesouro, Jesus, ele continua ali daquela forma. São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz para Timóteo, volte ao primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor. E também lá no livro do Apocalipse, ele fala também a mesma coisa quando ele escreve às igrejas. É preciso voltar ao primeiro amor. Para que Jesus continue sendo o centro. Porque na medida que o tempo vai passando, a tendência nossa é voltar a colocar o valor no tesouro antigo e não perder, e acabar perdendo o verdadeiro amor. É por isso que é preciso perseverar em Deus, para não perdermos este valor, para não perdermos nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Santa Teresa diz que quando se tem Deus, tem tudo, ela não está dizendo que é tudo enquanto coisa material, é porque tem tudo Deus. Porque quem tem Deus precisa mais de quê? Quem colocou Deus na vida e o tem como Senhor, não vai ter mais valor nenhuma nessa vida. As coisas dessa vida, elas começam a compreender que tudo passa. Ele encontrou o tesouro, vendeu as quinquilharias que ele tinha para ficar com aquele tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.